Hoje eu trouxe para vocês uma receita de carne com molho de vinho e especiarias. Comecei picando a carne em tiras finas e aqui eu usei 500 gramas de alcatra ou patinho. E para a marinada nós vamos usar uma mistura de cravo em pó, canela, noz moscada e pimenta. O próximo ingrediente é a pasta de alho. Aqui eu usei 2 colheres de chá, mas você também pode usar 2 dentes de alho bem picadinhos. E por último, uma taça de vinho tinto da marca da sua preferência. Aqui tem aproximadamente 350 ml. Tenta usar um vinho que você gosta, porque ele vai ser a base do nosso molho. Depois é só misturar bem para que a carne fique em contato com todos os sabores. Depois eu vou cobrir com plástico filme ou uma tampa e vou levar para a geladeira para descansar por pelo menos 2 horas. Mas se você puder deixar por mais, dá para deixar por até 12 horas. Eu deixei por 12 horas para concentrar bem os sabores. E seguindo a receita, nós vamos usar 100 gramas de damascos desidratados. Coloquei eles numa tigelinha e coloquei água por cima até cobrir e levei para o micro-ondas. Deixei no micro-ondas por aproximadamente 1 minuto ou até que a água ferva. Depois escorri e deixei esfriar. Ele fica assim bem molinho, depois é só dividir ele no meio com as mãos e reservar. E são os damascos que vão trazer doçura para o nosso prato. Depois piquei 2 cebolas grandes, assim em fatias bem fininhas, e também reservei. O próximo ingrediente foram as cenouras. Aqui eu usei 2. Eu cortei ela em rodelas e depois cortei as rodelinhas no meio. Então peguei a carne que estava na geladeira descansando lá com a marinada e com o auxílio de um escorredor de macarrão e uma outra tigela eu tirei a carne de dentro da marinada. Mas não joga a marinada fora não, que a gente vai usar ela ainda. É interessante fazer isso com um pouco de antecedência, para que a carne tenha tempo de escorrer bem e ficar mais sequinha. E agora vamos para o fogão. Em uma panela grande eu adicionei 1 colher de sopa de banha e deixei derreter bem. A panela tem que ser grande para comportar todos os ingredientes lá dentro depois. Eu comecei fritando a cebola, coloquei ela toda na panela já bem quente e daí eu dei uma misturada para que a gordura ficasse em volta de toda a cebola e depois eu deixei quietinha lá para que ela caramelizasse. E depois de alguns minutos ela fica assim, dourada, caramelizada e linda. Mas não deixa a cebola lá abandonada não, tem que ir mexendo de vez em quando para que ela não queime. E depois eu vou passar ela para uma tigela e reservar. E a gente vai usar a mesma panela para fritar a carne. Mas antes vamos colocar o sal na carne que a gente não tinha colocado ainda. Depois eu misturo bem para que o sal pegue em todos os pedacinhos de carne e daí sim a gente volta para a panela para começar a fritar. Coloquei mais 1 colher de banha, mas você pode usar outra gordura, o que você preferir. Depois é só ir adicionando os pedacinhos de carne e todos eles têm que ficar em contato com o fundo da panela, senão a carne vai soltar muita água e não vai ficar douradinha. E por isso que é bom usar a panela grande. Aqui eu consegui fazer em 2 vezes, se você usar uma panela menor vai ter que fazer em mais vezes. Depois que a carne tá assim bem douradinha, eu vou colocar ela junto com a cebola e vou reservar. E daí eu vou para a próxima leva de carne. E o bom dessa receita é que usa apenas uma panela, então economia de louça. Com toda a carne fritinha, eu volto tudo para a panela e agora a gente vai adicionar os outros ingredientes aqui. Mas antes vou dar uma misturada aqui na cebola com a carne para já ficar tudo misturadinho. Depois eu adiciono a marinada que a gente tinha deixado ali nos esperando. Depois eu coloco a cenoura todinha e depois a gente passa para o damasco. Se tiver um pouquinho de água do damasco também não faz mal. Daí mistura tudo muito bem e como a marinada não conseguiu cobrir tudo, eu vou adicionar água. Também pode ser um caldo de carne ou até mais vinho se você preferir. Depois a gente tampa e espera. E se passaram aproximadamente 20 minutos e olha só como ficou cremoso e as cenouras ficaram bem cozidinhas. E para finalizar o nosso prato eu usei cebolinha bem picadinha, mas também pode ser salsinha. E de acompanhamento um pedaço de pão da sua preferência, aqui eu usei o de trigo com centeio. E olha como ficou lindo, sem falar que é uma receita fácil e suja apenas uma panela, então só vejo vantagens. Mas bora provar para ver se ficou bom isso aqui. O molho desse prato lembra um molho madeira, mas o tempero é bem diferente. O damasco traz uma doçura e essas especiarias deixam um sabor inigualável. Faça aí na sua casa porque vale muito a pena experimentar. E se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o like.